de número 4, é um texto, pode sentar mesmo, irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e antes mesmo de eu vir para a igreja, e eu ouvi a palavra de abertura, e eu estava vendo o decorrer do culto, e fiquei pensando, mas o que essa palavra tem a ver com o que está acontecendo no culto? Amém. Nós vamos acompanhar junto aí o que Deus vai falar conosco. Capítulo de número 4 e versículo de número 23, que diz da seguinte maneira: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Aleluia. Então a gente já descobriu o que Deus queria com essa palavra, né? Deus está procurando a mim, está procurando a você nessa noite, como verdadeiros adoradores. Aleluia. Eu vi o testemunho da irmã aqui hoje, em que ela havia perdido a essência, mas Deus resgatou a verdadeira adoradora dela. Talvez eu esteja fraco, você também, mas o mesmo Deus que agiu na vida dela pode também agir na nossa e trazer-nos a essência da adoração, que é esse de verdade. Ou com a igreja cheia, ou com a igreja vazia. Aleluia. Ou com muito louvor, ou com pouco louvor. Ou com muita palavra, ou pouca palavra. Os verdadeiros adoradores, eles aparecerão na congregação. Aleluia. Porque não depende dele adorar, mas aquele que habita nele é que o conduz à adoração. Por esse motivo é que hoje nós reunimos a igreja para adorar o nome daquele que já foi dito essa noite, da onde ele tirou você, aonde ele te encontrou um dia, em que lugar você estava, ele te deu valor, ele valorizou a tua vida, você é importante para Deus. Talvez teus parentes não dão nada por você, talvez no teu trabalho você é desprezado, você é destacado, você é excluído, talvez até mesmo por um irmão dentro da igreja você se sente um tanto colocado de lado, mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo te ama. Aleluia. Ele te amou, por isso que ele tirou você das trevas e trouxe você para a luz magnífica, aonde não há separação, aonde não há distinção, aonde diante dele somos todos iguais, adoradores. Amém? Aleluia. Irmãos, eu gostaria que os irmãos não tivessem a Bíblia aberta, que nós vamos aprender um pouco sobre a mulher samaritana nesta noite. Mas a gente já ouviu falar muito sobre a palavra da mulher de Samaria, mas a gente não sabe que cidade era Samaria. A gente ouve dizer que Jesus desceu da Judeia para a Galileia, mas aonde era a Judeia? O que era a Galileia? Quem eram os habitantes? Quem morava lá? Como foi fundada? De onde surgiu? De onde nasceu? E a gente não sabe muito dessas coisas. Mas hoje, nesta noite, eu falei ao pastor Luciano que hoje nós faremos um culto de ensino. E eu gostaria que você aprendesse nesta noite, aleluia, com o seu irmão que está do lado, a respeito desta mensagem de Samaria, da mulher samaritana. Vamos lá, versículo de número 1 diz assim: quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, os discípulos de João, eles queriam perseguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, tendo ciência disto, no versículo de número 3, deixou a Judeia e retirou-se para a Galileia. Amém? Aleluia.
O que seria Judéia, a qual nós acabamos de ler? Judéia, num termo num termo amplo, seria da tribo de Judá, ou a cidade de Judá, um dos filhos de Jacó. Aleluia. E diz aqui que foi uma das tribos e a tribo escolhida pela realeza, ou seja, a tribo real. De onde saiu quem? De onde saiu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que diz: ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, tanto como Davi e Jesus Cristo seriam descendentes dessa tribo, porque foi a tribo nomeada a tribo real. Aleluia. A tribo que herdou a realeza, de onde surgiram reis. Então, a Judéia seria uma transição da tribo de Judá. E a Galileia, ela seria, como explicar para os irmãos? Os crentes mais ortodoxos, aqueles crentes mais rígidos, aqueles judeus mais rígidos, habitavam mais ao sul da Palestina, que era justamente na Judéia. E os crentes menos observadores da lei, aqueles que não tinham problema de colher no sábado, plantar no sábado, eles não obedeciam tanto a lei. Eles habitavam mais ao norte, que era na Galileia. E da Galileia surgiu quem? Aleluia! Na Galileia havia uma cidade chamada Nazaré, com 350 habitantes aproximadamente. Da onde saiu Jesus Cristo, o Nazareno. É por isso que perguntaram: de Nazaré vai sair alguma coisa que presta? Por quê? Porque os crentes da Galileia não obedeciam a lei de forma regrada como os outros judeus da Judéia. Então nós já sabemos o que era a Judéia e o que era a Galileia. Havia uma separação religiosa entre esses dois povos, ou seja, o mesmo povo separado por causa de tradições, por causa de observação da lei. E isso aí, talvez você está ouvindo e está lembrando: ah, mas a igreja tal é separatista conosco, a igreja tal tem separação com a gente, porque na igreja da gente, a gente pode usar, as irmãos, um brinco, uma pintura, uma calça comprida, e a igreja tal não permite nada disso. Então eu quero dizer para você nessa noite que esta palavra, ela veio de encontro a mim e a você, porque o que aconteceu no tempo da mulher samaritana acontece nos dias de hoje. Quantos dizem que a tua igreja não é nem igreja de crente? Quantos dizem para você, ou chega aos seus ouvidos, uma igreja que tem essa? Misericórdia, eu prefiro estar no mundo, porque tudo que faz no mundo faz naquela igreja. Mentira do diabo. Porque aqui nós adoramos aquele que nos libertou, aquele que nos trouxe a liberdade, a libertação, para adorarmos a Ele, não com uma roupa, ou com uma falta de pintura, ou uma falta de um adereço, mas Ele quer ser adorado, como é nesta igreja, em espírito e em verdade. Aleluia. Deus sabe o que sai do teu coração. Isso é o que importa. Não importa como você está, não é pecado, mas Deus sabe o que sai de dentro do teu coração, quando você abre a tua boca para louvar a Deus. Aleluia. E quantas irmãs estão aí desse jeito que eles acusam, abre a boca, chora, se derrama diante do Senhor, o seu louvor acende até os céus, Deus recebe e se alegra. E quantas estão nessa igreja de muita doutrina e Deus não recebe o louvor e a adoração? Não estou acusando ninguém, só estou querendo dizer para você que Deus recebe o que sai de dentro do coração, uma adoração verdadeira. Aleluia. Salmo 101, versículo de número 6: o Senhor procura os fiéis da terra, para que possam andar junto com Ele. Aleluia. Tem fiel nessa noite na congregação? Deus te encontrou essa noite. Aleluia. Mas Jesus, descendo da Judéia para a Galileia, ele tinha que atravessar uma cidade. Quem lembra o nome? Amém?
a cidade de Samaria, era necessário passar pela terra dos samaritanos. Aleluia. E o que foi Samaria, irmão? Samaria no Antigo Testamento era considerado o centro da idolatria pelos profetas. Quer ver uma coisa? O rei de Israel, o mais ímpio que teve de rei de Israel, chamado Acabe, o seu palácio era onde? Em Samaria, centro da idolatria, centro da prostituição religiosa. Então era tido como os profetas como o centro, a terra da idolatria no Antigo Testamento. E como surgiu Samaria? Samaria surgiu da seguinte maneira, eu vou explicar para vocês. Havia um homem na Bíblia muito sábio, muito inteligente, que proferiu e escreveu muitos provérbios, e esse nome chamava-se Salomão. E Salomão teve um filho com o nome Roboão. E quando Salomão morreu, Roboão era o próximo no trono, e Roboão assumiu o reinado de Israel. Havia um homem chamado Jeroboão, que estava exilado por Salomão, aleluia, porque havia tido algum tipo de problema com Salomão. Mas quando Roboão ouviu falar, Jeroboão ouviu falar da morte de Salomão, ele procurou o quê? Uma anistia com o filho de Salomão. E ele foi ter com o filho de Salomão, pedindo anistia, pedindo perdão, para ser repatriado para a nação. E Roboão foi ter conselho com os idosos, aqueles que aconselhavam o seu pai. E os idosos disseram para Roboão: olha, Roboão, se você usar de misericórdia, de benevolência, você vai ter eles sempre do seu lado. Ser misericordioso com eles. Mas aí Roboão não se sentiu satisfeito e foi tirar conselho com os jovens amigos de infância. E os seus amigos disseram assim: diz para eles que seu pai castigou eles com açoite, e você castigará com escorpiões. Seja mais duro que seu pai. Aleluia. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente toma conselho. Ou a gente edifica a nossa vida, ou a gente cai. Toma cuidado quem você anda buscando conselho. Aleluia. Às vezes despreza o ancião, despreza os cabelos brancos, mas ali é onde há experiência de vida, ali é onde existe, irmão, uma sabedoria. E às vezes é esse conselho que a gente tem que tomar. Aleluia. E aí Roboão chegou a Jeroboão e disse: olha, meu pai castigou vocês com açoite, mas eu vou castigar com escorpião. Escorpião era um tipo de açoite que tinha pontas de ferro ou osso nas pontas. Aqueles que usaram para açoitar Jesus. Era esse o escorpião que ele chamava. Ou seja, ele disse: eu vou ser mais pesado ainda. Neste momento, o seu reinado foi dividido. Aleluia. Ele ficou apenas com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Jeroboão se levantou no motim e ficou com as outras 10 tribos, que eram as 10 tribos dos filhos de Jacó. Ou seja, ele tornou-se mais forte do que Roboão. Aleluia. Apenas Deus teve misericórdia de Roboão, porque era filho de Salomão e assumiu a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então, irmãos, quando essas tribos se reuniram, dali sim nasceu o povo de Samaria, o povo que era desprezado, o povo onde havia divisão. Então, nesta noite você já está sabendo de onde surgiu o povo samaritano. Amém? Amém. Está aprendendo aí? Amém. Louvado seja Deus. Então, quando você for ler, você já sabe de onde saiu o povo de Samaria. Mas deixa eu adiantar, porque o tempo não nos ajuda. E diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele atravessou a cidade de Samaria e chegou junto a um poço, aleluia, na cidadezinha chamada Sicar, e sentou-se do lado do poço e ficou ali aguardando os seus discípulos e buscar alimentação. E este poço era chamado o poço de Jacó. Quem lembra daquela ocasião aonde Esaú queria matar Jacó, e Jacó foi lá ajoelhando no chão e pedindo misericórdia a Esaú, e Esaú usou de misericórdia com seu irmão, não tirou a sua vida, e cada um foi para o seu lado.
quando Jacó saiu daquele local, ele foi habitar numa cidade chamada Siquém, e é lá, nessa cidade, que ele construiu esse poço aqui, que estava Jesus do lado, o poço chamado o Poço de Jacó. E de repente veio uma mulher tirar água, a hora sexta. Aleluia. Essa eu não vou perguntar, porque essa aqui eu acho que os irmãos vão acertar. Qual era a hora sexta, irmão? A hora sexta era meio-dia. E nenhuma mulher saía para tirar água ao meio-dia, porque as mulheres dona de casa iam tirar água pela manhã, por dois motivos. O primeiro é que elas tinham que começar a lavar louça, cozinhar, fazer as coisas domésticas com aquela água na parte da manhã. E também por causa do sol, a sua caminhada às vezes era longa, então ela tinha que ir quando o sol não estava pino, para poder ter uma viagem mais confortável. Aleluia. E aquela mulher, naquele momento, das duas uma, ou Jesus realmente marcou encontro com ela, ou ela era uma preguiçosa que só acordava à tarde e ia começar a fazer as coisas depois do meio-dia. Hoje em dia o que nós temos muito é isso, né? A mulherada hoje em dia tem uma grande parte aí que está dando meio-dia, está babando ainda. Aleluia. Nada contra as irmãs que dão até tarde, né? Louvado seja Deus. Só para descontrair. Aleluia. Diz a Escritura que Jesus estava cansado da viagem. Aí eu pergunto para você: Jesus cansou ou não cansou? Jesus cansou ou Jesus não cansou? Cansou, aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus teve angústia de alma, Jesus se cansou, Jesus se irou. Tudo isso Jesus fez, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no João, aqui capítulo 1, versículo 1, que o Verbo, aleluia, estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou conosco. Ele veio homem e Deus para habitar conosco. Aleluia. Jesus era a palavra de Deus, o Verbo, o Logos, o princípio de tudo, a fundação do mundo. Aleluia. A palavra falada e a palavra exercida. Este era Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus. Então, ficamos na hora sexta, versículo de número 9. Diz a Bíblia que Jesus pediu água para aquela mulher. Jesus disse que queria água porque estava com sede. E aquela mulher disse assim: como sendo eu samaritana, tu judeu pede água para mim, para dar para você beber. Aí está entre parênteses a sua Bíblia, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aleluia. Irmão, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo deu uma advertência no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de número 14, aos seus discípulos. A seguinte advertência: ele falou: quando vocês for pregar numa cidade e este povo não receber vocês bem, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sair da cidade, já leu isso? Sacode o pó do sapato, da roupa, vira as costas e vai para outra cidade. O que significa isso? Irmãos, vou voltar a falar dos judeus ortodoxos. Todo judeu que passava por Samaria, quando não havia como não passar, quando ele chegava em casa, ele tirava toda a roupa para lavar. A roupa podia estar limpa. Se ele pisasse em terra de samaritano, ele tirava toda a veste em casa e punha para lavar. Se banhava. Sabe por quê? Porque terra de samaritana era terra amaldiçoada por eles. Jesus Cristo queria descer para onde? Galileia. Jesus Cristo, ele podia descer reto. Vamos supor que a casa da irmã Silene é o caminho que a gente faria aqui. Eu estou citando ela que você conhece dela. Você desce a rua direto para chegar lá. Mas vamos supor que no meio do caminho existe um monte de bar, com arruaça, com onde ir, com um monte de bagunça, e você não queira passar por lá. Você vai fazer o quê? Vai dar a volta, não é isso? E vai por baixo. Era assim que os judeus faziam. Ao invés de eles descer direto da Judéia e passar por Samaria e chegar na Galileia, eles desviavam, atravessavam o Jordão, passavam pela Pérea, davam uma voltinha
pegando a pontinha de Decápolis e chegava, atravessando o mar da Galileia, chegava na Galileia, chegando de frente para a cidade de Nazaré. Então eles davam toda essa volta para não pisar aonde havia o povo samaritano, porque havia um desprezo. Mas aí, Jesus Cristo conversando com aquela mulher, ele nos dá a entender, aleluia, uma palavra muito sábia que foi falada no Atos dos Apóstolos, porque em Deus não há acepção de pessoas. Eu não converso com aquele crente porque ele é santarrão demais. Irmão, deixa ele ser santo, não deixa ele falar com ele não, conversa, tolera, aleluia, tenha comunhão. Eu não converso com aquele crente que é muito relaxado, porque ele anda de qualquer maneira. Tolera, suporta, conversa com ele, não queira ser você juiz, porque juiz existe um só que está no céu, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não cabe a nós julgarmos. Aleluia, Apocalipse capítulo de número 1, diz a Bíblia que foi visto um homem com uma veste talar e um cinto de ouro no peito. Ali é uma roupa de juiz, aquele chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não sou eu nem eles que tem que julgar, é o Senhor que nos julgará. Aleluia. Deixa eu adiantar a mensagem que não vai dar tempo. E diz a Escritura que Jesus, conversando com aquela mulher, ele pediu água para ela e disse assim: olha, quem tomar desta água vai voltar a ter sede, com certeza. Mas se alguém tomar da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede, porque fluirão água viva do seu ventre. Aleluia. Água viva e água corrente tinha simbologia de bênção divina. Aleluia. Jesus Cristo levantou certa vez no último dia de uma grande festa, aqui mesmo no livro de João, capítulo de número 7, versículo 37 e 38, ele colocou-se de pé, estava todo mundo festejando, e de repente Jesus levanta no meio de uma festa, e todo mundo olha para Jesus porque ele colocou de pé, e ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. E quem beber dessa água, rios de água viva fluirão do seu ventre para a eternidade. Aleluia. E você já provou dessa água, você já bebeu dessa água. Aleluia. É impossível agora você deixar de beber dela, porque uma vez provada, a gente nunca mais deixa de beber dessa água. Aleluia. Foi como o irmão pregou. Talvez você estava lá, talvez você estava desanimado, mas você mesmo lá tem saudade de beber dessa água, porque essa água é diferente. Essa água, ninguém pode dar esta água igual a ela, somente Jesus pode dar esta água. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, irmãos, aquela mulher disse para Jesus: olha, nossos pais disseram que temos que adorar neste monte, mas os judeus dizem que é Israel. Aonde nós devemos adorar? Saiba, irmãos, os samaritanos construíram um templo de adoração no Monte Gerizim, e era lá que eles adoravam. Mas Jesus disse para ela: olha, nem neste monte e nem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora, e ela já é chegada, em que o Pai não procura quem adora em templo A ou em templo B, igreja A ou igreja B, placa A ou placa B, pastor presidente A ou pastor presidente B. Jesus quer aquele que adora em espírito e em verdade. Não importa se é na igreja com 1000 crentes ou na igreja com 10, Jesus quer receber uma adoração que vem do fundo do coração. Coloque-se em pé, igreja. Coloque-se em pé, em nome de Jesus Cristo, e vamos louvar. Coloque-se em pé, porque aquele que dá esta água continua hoje aqui nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Você que precisa, você que conhece, acompanha o louvor, amém?
existe um